Atenção, este vídeo tem spoilers. Lá estava eu vendo Não Olhe, o mais recente filme de terror escrito e dirigido por Jordan Peele. Nessa história a gente conhece os irmãos O.J. e M, que estranham quando os cavalos do rancho deles começam a desaparecer de forma misteriosa. E quando eles passam a desconfiar de eventos estranhos acontecendo no céu, a gente vê a dupla investigar o mistério e descobrir coisas terríveis. E tudo começou com um fenômeno 6 meses antes, quando uma chuva de objetos metálicos matou o pai dos protagonistas. Quais as chances de um evento tão inusitado acontecer? É por isso que, em certo ponto, o O.J. pergunta para M isso aqui. What's a bad miracle? Um milagre ruim? Parece uma contradição, já que a gente aprendeu que milagres são eventos impossíveis que acontecem pro bem. Então, o que seria um milagre ruim? O filme responde essa pergunta ao longo do restante de sua duração. E quanto mais eu penso, mais eu sinto que talvez essa seja a frase mais importante de todo o longa. Porque nessas duas palavras, o Jordan Peele encapsula toda a essência dessa obra. E foram essas duas palavras que me fizeram apreciar o filme muito mais. You got a word for that? Nope. Quando o filme traz a ideia do milagre ruim, ele reforça o subtexto religioso que tinha sido estabelecido com a abertura. Afinal, vale lembrar que no começo, o Peele nos mostra um versículo da Bíblia tirado do livro de Não. A frase faz referência à promessa de uma punição divina caso a cidade de Nínive não seguisse os ensinamentos de Deus. Diz o versículo: "E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo." E isso já estabelece um paralelo com o monstro que os protagonistas enfrentam. Afinal, uma punição divina é uma destruição que vem dos céus, certo? E o monstro é justamente uma destruição que vem dos céus. Por isso mesmo o versículo descreve perfeitamente a criatura. Primeiro o texto diz: "E lançarei sobre ti coisas abomináveis." Ora, a criatura, depois de comer o que deseja, joga fora tudo o que ela não quer, como os objetos metálicos que mataram o pai do O.J. e, mais aterrorizante ainda, uma chuva de sangue que banha a casa dos heróis. O monstro literalmente lança coisas abomináveis nos personagens. E assim a criatura cria um espetáculo de horror com suas vítimas, exatamente como promete o versículo de Não. Mas os paralelos com a Bíblia não param por aí. E para comprovar, a gente precisa falar sobre o design da criatura, que foi inspirado em anjos. Não, esses aqui. Sim, as criaturas do aclamado anime Neon Genesis Evangelion, que são chamados de anjos. Eles foram uma das principais inspirações para os visuais que a criatura de Jordan Peele assume no terceiro ato. Quem confirmou isso foi o supervisor de efeitos especiais, o Guillaume Rocheron, em entrevista ao site Befores and Afters. E pode ser que você veja esses designs de criatura e pense que não tem nada a ver com os anjos, que a gente costuma representar como esses seres alados e bonitos e que parecem com humanos. Mas na Bíblia você encontra descrições de anjos que não têm nada a ver com essas imagens. Especialmente no livro de Ezequiel, eles são descritos como seres com várias asas, ou cobertos de olhos, ou com cabeças múltiplas, ou com formatos circulares. São seres muito mais abstratos e foi daí que vieram os anjos de Evangelion. E, por sua vez, inspiraram o monstro de Jordan Peele. Não, eu não tô dizendo que a criatura do filme é literalmente um anjo de Deus. Só aponto que o visual inspirado nos anjos do Antigo Testamento e o versículo da abertura só reforçam o simbolismo do monstro como um milagre ruim. Todo esse subtexto religioso já é fascinante, mas o melhor é que o conceito do milagre ruim se expande para outras interpretações, especialmente se for para falar sobre o próprio cinema. Acontece que não é incomum ver artistas de cinema, especialmente diretores, descreverem filmes como milagres. Afinal, criar um filme de grande escala é uma tarefa árdua que envolve coordenar uma equipe enorme, lidar com imprevistos, mudar os planos de última hora. Tem tanta, mas tanta coisa que pode dar errado que o simples ato de concluir um filme já pode ser considerado uma vitória contra as chances mais improváveis. É por isso que você vê diretores como o Jordan Vogt Roberts tweetarem que todo filme é um milagre, filmes decentes são milagres duplos, filmes ótimos são milagres triplos. Ou então o empresário de Hollywood Sahil Lavinja dizer que um filme ruim é um milagre, um filme bom é o milagre dos milagres.
Ou ainda o premiado diretor Alejandro González Iñárritu dizer em entrevista ao LA Times que fazer um filme muito bom é um milagre. Parece ser um sentimento bem comum na indústria, não é? E eu penso muito nisso quando eu vejo o filme do Peele falar sobre milagres ruins. Não que o diretor esteja falando metaforicamente sobre filmes ruins, mas sim trazendo o milagre dos filmes para representar a indústria de Hollywood como um todo. Qual é o lado perverso do milagre cinematográfico hollywoodiano? Um deles parece ser a espetacularização do horrendo. Sim, a palavra espetáculo costuma remeter a algo positivo, mas ela também pode levar para o lado ruim. Aqui vale trazer outra vez o versículo de Naum, que promete que a punição divina vai ser tão terrível que vai virar um espetáculo, algo incrivelmente pavoroso de se ver, e essa ideia vai parar na trama do filme. Por exemplo, a gente vê como a infância do Jupe foi marcada por um evento traumatizante. Quando ele era um ator mirim numa série de comédia que tinha um macaco, o animal teve um ataque de raiva e matou praticamente todo mundo, menos o Jupe. E assim vemos como a mídia criou um verdadeiro circo em torno dessa tragédia, com reportagens, artigos satíricos, paródias em outros programas de TV, sem contar que o próprio Jupe, depois de crescido, capitaliza em cima desse episódio tenebroso, criando um mini museu sobre o evento e até cobrando para que as pessoas vejam isso. Mais tarde, quando o monstro absorve dezenas de pessoas de uma vez, o ciclo se reinicia, com a mídia indo em massa cobrir o caso e com o repórter sensacionalista do TMZ tentando conseguir audiência a qualquer custo. O que tudo isso mostra como em Hollywood o trauma e o horror frequentemente viram combustível para o espetáculo, numa máquina de gerar conteúdo em busca de audiência e de dinheiro sem fim. What's the matter? Don't you want to be on TV? E tem também o lado dos espectadores desse circo de horror. Nós, seres humanos, temos uma curiosidade mórbida que muitas vezes faz a gente ficar vidrados em eventos terríveis. Passamos o dia inteiro fixados em notícias ruins sobre o mundo, somos viciados em redes sociais com pessoas tóxicas, estamos sempre à procura da próxima polêmica. As consequências disso, obviamente, podem ser terríveis para o nosso bem-estar mental. E é isso que parece acontecer simbolicamente em Não Olhe. Porque o O.J. descobre que o monstro só ataca aqueles que olham diretamente para ele. A única salvação é não olhar. Mas falar é fácil, difícil é tirar os olhos do horror tão atraente. E é isso que traz a ruína dos personagens. Mas a espetacularização do horror não é a única parte ruim do milagre hollywoodiano, porque o filme também discursa muito sobre quem controla as narrativas nessa indústria. Historicamente, sempre foram os homens brancos e ricos que comandaram os filmes e as séries de Hollywood enquanto silenciavam, marginalizavam ou exploravam as minorias. É o jockey negro que protagonizou a primeira imagem em movimento, mas cujo nome foi totalmente esquecido. Ou então o garoto asiático que estrelava uma comédia na TV, mas depois foi deixado de lado pela indústria. E assim, as produções, as narrativas, continuam nas mãos dos homens brancos em Hollywood. Mas na vida real a gente tem visto isso mudar um pouco. A situação ainda não é perfeita, obviamente, mas pelo menos a gente tem visto mais e mais produções de Hollywood serem comandadas por minorias, para que essas vozes sejam amplificadas. E o próprio Jordan Peele é um dos melhores exemplos disso. O cara é um dos mais respeitados cineastas de terror das últimas décadas e conquistou isso fazendo filmes sobre a experiência de pessoas negras, tanto para retratar os medos e as ansiedades dessa população, quanto para trazer com humor o lado mais leve, alegre e vitorioso dessas pessoas. Por isso, o Peele sabe que contar essas histórias num palco tão grande quanto numa tela de cinema é uma conquista enorme. E talvez por isso mesmo o novo filme dele discurse tanto sobre minorias tomando o controle da narrativa hollywoodiana e ressignificando as histórias. A gente vê isso, por exemplo, na subtrama do Jupe, quando ele ressignifica o passado traumatizante. Ao invés de deixar só a mídia controlar a narrativa, ele decide tomar as rédeas e transformar a própria história em espetáculo. Ele cria atrações comerciais e narra o trauma dele pro O.J. e pra Em casualmente, como se fosse uma história mega divertida. E a ressignificação acontece até mesmo de forma imagética. Lembra da abertura do filme com o macaco assassino? Quando ele olha pra câmera nesse instante, a gente sente que ele tá quebrando a quarta parede, olhando pra nós, do público. Só que mais tarde, esse mesmíssimo plano reaparece num flashback.
E então a gente descobre que essa é, na verdade, uma câmera subjetiva, mostrando a perspectiva em primeira pessoa do jovem Jupe. Assim, aquela imagem sem contexto se transforma numa memória extremamente pessoal de um garoto asiático. Só que ganhar o controle da própria narrativa não é garantia de salvação, porque infelizmente o Jupe vai ter um final trágico. Significa então que ganhar controle da narrativa é um esforço em vão? Não necessariamente, porque do outro lado da moeda a gente tem o O.J. e a M. Eles também são grandes agentes de ressignificação. O O.J., por exemplo, constantemente muda a perspectiva dos eventos. É isso que ele faz quando ele diz que um milagre pode, na verdade, ser algo ruim, ou quando ele define que a ameaça do céu não é uma nave, mas sim uma criatura. Ele dita os novos sentidos da história. E mais tarde, o O.J. e a M vão simbolicamente tomar o controle da própria arte do cinema. Eles adquirem as câmeras, eles montam o set, eles coordenam as tomadas. O O.J. até mesmo vira o astro do filme deles quando ele decide peitar de vez o monstro. E aí vem a grande ressignificação imagética do terceiro ato, que é a do homem negro em cima do cavalo. A gente tinha visto isso primeiro na figura do jockey, que representava o legado esquecido das pessoas negras na história dos filmes. Mas no final, essa figura é reinterpretada no O.J. Agora, o homem negro no cavalo termina posando triunfalmente depois de derrotar o monstro. O que antes era uma figura sem nome na história do cinema se transforma no grande herói de faroeste contemporâneo. Essas imagens revelam, então, uma mensagem assustadora, mas que, no fim, é otimista. Sim, o milagre do cinema hollywoodiano teve o seu lado perverso, que foi capaz de arruinar, de apagar e de explorar. Mas o Peele parece defender que isso não é motivo para desistir, que é possível reagir contra o milagre ruim e tomar controle das histórias contadas no cinema, para que assim reste somente o tipo bom de milagre. O milagre da vitória de quem foi subjugado por tanto tempo. Ou, para fazer que nem o Jordan Peele e parafrasear a Bíblia, os humilhados serão exaltados. Tá vendo quanto poder o Jordan Peele extrai somente de 2 palavras? E particularmente foram essas reflexões que resolveram algumas das inquietações iniciais que eu tive com Não, Não Olhe. Por um tempo eu senti falta do Peele ter trazido mais tensão e mais horror chocante, como ele tinha feito nos 2 filmes anteriores. Porque por mais que esse filme novo tenha suspense e terror, ele não parece tão pesado quanto os filmes que vieram antes. Mas agora eu percebo que faz sentido o longa ser assim, já que essa é uma história que fala tanto sobre o lado nefasto da espetacularização excessiva do horrendo. O Peele parece deixar propositalmente em segundo plano o lado mais pesado dessa obra para, em vez disso, trazer algo mais contemplativo e celebratório. Dessa vez, existe uma paciência maior na direção do Peele para refletir mais sobre a relação entre trauma, mídia e poder negro. Por isso, essa pode não ser a obra mais assustadora da ainda jovem filmografia de Jordan Peele. Mas isso não é necessariamente um demérito, porque Não, Não Olhe pede uma narrativa diferente e o Peele a executa muito bem. Assim, a gente tem mais um ótimo filme que comprova a destreza de Jordan Peele em articular terror, ficção científica e comédia para trazer histórias simultaneamente inquietantes e profundas. O tipo de horror do qual não dá vontade nenhuma de tirar os olhos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E me diz, o que vocês achariam de participar de um cineclube comigo todos os meses? Essa é uma das recompensas que eu ofereço para quem apoia a nossa campanha do Apoia-se. Eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão no link aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.